E se eu lhe dissesse que o conflito israelense-palestino, que domina as manchetes hoje, não é apenas uma disputa política ou territorial, mas a continuação de uma disputa familiar que começou há mais de 3.000 anos? As raízes desse conflito remontam a Abraão, o pai das nações, e seus 2 filhos, Isaque e Ismael. A tensão entre esses 2 irmãos preparou o terreno para uma luta pela terra prometida, uma luta que nunca terminou verdadeiramente. A Bíblia nos oferece uma visão surpreendente desse antigo conflito. A aliança de Deus com Abraão, suas promessas a Isaque e Ismael e a tensão contínua entre seus descendentes pintam um pano de fundo espiritual que ainda ressoa hoje. Esta não é apenas uma disputa histórica, é uma batalha espiritual com profundo significado religioso e profético. Neste vídeo, exploraremos a história de 3.000 anos do conflito israelense-palestino, remontando às suas raízes bíblicas. Veremos como as promessas de Deus a Abraão, a rivalidade entre Isaque e Ismael e a profecia bíblica contribuem para a dinâmica dessa luta contínua. Quer você esteja familiarizado com a Bíblia ou não, ficará surpreso com as origens desse conflito e como ele evoluiu ao longo da história. Fique comigo enquanto mergulhamos nas revelações da Bíblia que podem mudar tudo o que você achava que sabia sobre o conflito israelense-palestino. Descobriremos os antigos fundamentos dessa disputa e veremos como eles moldaram a política moderna e a paisagem espiritual do Oriente Médio. Compreender essas percepções bíblicas lhe dará uma nova perspectiva sobre uma das disputas mais antigas do mundo. O conflito israelense-palestino pode de fato ser rastreado até Abraão, o patriarca das nações judaica e árabe, de acordo com a Bíblia. Abraão foi chamado por Deus para deixar sua terra natal e viajar para Canaã, onde Deus fez uma aliança com ele, prometendo que seus descendentes herdariam esta terra. Em Gênesis capítulo 15, versículo 18 ao 21, Deus disse: "A tua descendência dou esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates." Esta terra, que mais tarde seria chamada de Israel, tornou-se central para o desenrolar da história dos israelitas e dos povos árabes. No entanto, a questão da herança imediatamente criou uma divisão na família de Abraão. Abraão teve 2 filhos, Ismael, filho de Agar, uma serva egípcia, e Isaque, filho de sua esposa, Sara. Embora Ismael fosse o filho primogênito de Abraão, Deus escolheu Isaque como herdeiro de sua aliança. Gênesis capítulo 17, versículo 19, registra a promessa de Deus a Abraão, dizendo que através de Isaque, o povo escolhido de Deus, os israelitas, viria. Essa decisão divina preparou o terreno para uma divisão que reverberou ao longo da história, moldando o conflito judaico-árabe que vemos hoje. Os descendentes de Isaque tornaram-se os israelitas e os descendentes de Ismael tornaram-se as nações árabes. Essa antiga divisão familiar é frequentemente vista como a raiz do conflito moderno entre judeus e palestinos. De uma perspectiva bíblica, a luta não é apenas sobre terra, mas também sobre herança, tanto física quanto espiritual. A tensão entre os descendentes de Isaque e os descendentes de Ismael pode ser entendida como uma luta pela herança espiritual, tanto quanto pela soberania sobre a terra prometida. O conceito de terra prometida é a chave para entender esse conflito. Depois que Deus escolheu Isaque em vez de Ismael para herdar a aliança, os descendentes de Isaque, conhecidos como israelitas, estavam destinados a herdar a terra de Canaã, que acabou se tornando Israel. Essa promessa foi cumprida após o êxodo do Egito, onde Deus, por meio de Moisés, tirou os israelitas da escravidão. Após 40 anos vagando pelo deserto, os israelitas, sob a liderança de Josué, entraram na terra prometida e conquistaram Canaã. A terra foi então dividida entre as 12 tribos de Israel, solidificando a reivindicação dos israelitas à terra.
Esta antiga história de herança está no centro do moderno conflito israelense-palestino. Os judeus, como descendentes de Isaque, reivindicam a terra com base na aliança de Deus com Abraão e no cumprimento dessa promessa por meio de Josué. No entanto, os palestinos, muitos dos quais são considerados descendentes de Ismael, também reivindicam a terra. Eles veem o Estado moderno de Israel como uma ocupação do que eles veem como sua pátria ancestral. A terra prometida, de acordo com a Bíblia, abrangia um vasto território que inclui os atuais Israel, Palestina e partes da Jordânia, Líbano, Síria e Egito. Esta terra era considerada a herança eterna dos israelitas, com Jerusalém servindo como o coração espiritual e político de sua nação. A promessa de Deus a Abraão, em Gênesis, estabeleceu esta terra como a herança de seus descendentes, particularmente por meio de Isaque, que lançou as bases para a reivindicação israelita sobre a região. No entanto, os palestinos, que são predominantemente árabes muçulmanos, também têm uma profunda conexão histórica e espiritual com esta terra. Muitos palestinos traçam sua linhagem até Ismael, o filho primogênito de Abraão, e, portanto, se veem como herdeiros legítimos da terra prometida a Abraão. De acordo com sua perspectiva, a Palestina foi o lar dos povos árabes muito antes do estabelecimento do Israel moderno em 1948. Essa diferença fundamental na compreensão do direito à terra tem sido uma das questões centrais que impulsionam o conflito israelense-palestino. De uma perspectiva bíblica, os israelitas receberam a promessa desta terra pelo próprio Deus, tornando-a sua herança legítima. No entanto, os palestinos, como descendentes de Ismael, veem a terra como seu lar ancestral e também se consideram herdeiros legítimos. Esse choque de reivindicações levou a uma luta de longa data pela terra da Palestina. Depois que os israelitas conquistaram Canaã, as 12 tribos de Israel formaram uma união frouxa, levando ao estabelecimento do reino de Israel sob a liderança de Saul. Após a morte de Saul, Davi, da tribo de Judá, tornou-se rei e estabeleceu Jerusalém como capital de Israel, solidificando seu papel como centro da vida religiosa e política do povo judeu. O filho de Davi, Salomão, fortaleceu ainda mais a importância de Jerusalém ao construir o primeiro templo, um espaço sagrado que simboliza a presença de Deus entre seu povo. Mas após a morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu no reino do norte de Israel e no reino do sul de Judá. Em 722 AC, o reino do norte caiu para os assírios e em 586 AC, o reino do sul de Judá foi conquistado pelos babilônios. Isso marcou um profundo ponto de virada para os israelitas, pois Jerusalém e o templo foram destruídos, levando ao exílio babilônico. Durante esse período de exílio, o povo judeu estava espalhado por todo o Império Babilônico, mas sua conexão com a terra de Israel só se aprofundou. Eles ansiavam por um retorno à sua terra natal e pela reconstrução do templo, que permaneceu central para sua fé e identidade. Esse exílio promoveu um poderoso senso de esperança de restauração, refletido nas profecias bíblicas sobre o futuro de Israel. Apesar de séculos de domínio estrangeiro, dos persas e gregos aos romanos, o povo judeu manteve a promessa de que um dia retornaria à terra e seria restaurado como nação. A próxima grande mudança na região ocorreu sob o domínio romano em 63 AC, quando os romanos assumiram o controle da Judéia, incluindo Jerusalém. Sob a ocupação romana, o anseio do povo judeu por um Messias se intensificou, enquanto eles buscavam alguém para libertá-los da opressão estrangeira e restaurar o reino de Israel. Este período também marcou o nascimento de Jesus Cristo, cuja chegada mudaria para sempre a paisagem religiosa e espiritual da região.
Na época do nascimento de Jesus, Jerusalém ainda era o centro da vida religiosa judaica, e o segundo templo era um símbolo da presença de Deus. Judeus de todo o mundo fizeram peregrinações à Cidade Santa. No entanto, a ocupação romana criou uma crescente inquietação entre o povo judeu, muitos dos quais ansiavam por um Messias para liderar uma revolução política contra seus opressores. No entanto, quando Jesus veio, sua mensagem era muito diferente da que eles esperavam. Em vez de liderar uma revolta política, Jesus pregou sobre o reino de Deus, um reino espiritual, não definido por fronteiras políticas ou poder militar, mas pela fé, arrependimento e governo de Deus no coração de seu povo. A mensagem de Jesus foi radical, porque mudou o foco de um reino físico em Jerusalém para um reino espiritual que transcendia as fronteiras nacionais. Embora muitos judeus tenham rejeitado Jesus porque ele não atendeu às suas expectativas políticas, sua mensagem de paz, justiça e reconciliação ressoou por mais de 2000 anos. O conflito sobre a Terra Prometida continua até hoje, mas para os cristãos, a resolução final não virá por meio de acordos políticos ou força militar. Virá através do retorno de Cristo, que trará verdadeira paz à região e estabelecerá seu reino eterno. Após a crucificação e ressurreição de Jesus, seus discípulos começaram a espalhar sua mensagem por todo o Império Romano, concentrando-se no reino de Deus em vez de um reino nacional ligado a Israel. Essa mudança marcou uma nova era em que a fé cristã cruzou as fronteiras nacionais e enfatizou a cidadania espiritual no reino eterno de Deus. O cristianismo começou a crescer, mas as tensões entre o povo judeu e os romanos continuaram a aumentar. Em 66 d.C., a revolta judaica contra o domínio romano começou, mas terminou em uma derrota devastadora para os judeus. Em 70 d.C., Roma esmagou a revolta e destruiu Jerusalém, incluindo o segundo templo. A destruição do templo foi um evento catastrófico para o povo judeu, pois era o centro de sua vida religiosa e comunitária. Isso marcou o início de um novo período de exílio para os judeus, onde muitos foram forçados a viver no exterior sem pátria. Nos 2 milênios seguintes, os judeus foram espalhados por várias nações, suportando dificuldades e perseguições sem uma terra para chamar de sua. Durante esse tempo, a terra de Israel, agora parte do Império Romano, passou por mudanças significativas. Uma crescente população árabe começou a habitar a área e no século VII, uma nova força religiosa e política surgiu no Oriente Médio, o Islã. Após a ascensão do profeta Maomé, os exércitos árabes varreram a região, conquistando a maior parte dos impérios bizantino e persa, incluindo a terra de Israel. Em 638 d.C., as forças muçulmanas capturaram a cidade de Jerusalém, que se tornou uma cidade importante no mundo islâmico. Para os muçulmanos, Jerusalém tem um valor religioso significativo, não apenas por causa de suas conexões com o judaísmo e o cristianismo, mas também devido à sua associação com a jornada noturna de Maomé. De acordo com a tradição islâmica, Maomé ascendeu ao céu a partir do local do Domo da Rocha. Este evento elevou o status de Jerusalém, tornando-a a terceira cidade mais sagrada do Islã, depois de Meca e Medina. Sob o domínio muçulmano, a terra antes conhecida como Israel tornou-se parte do que hoje era chamado de Palestina, e a população árabe continuou a crescer. Jerusalém tornou-se um importante centro de erudição e cultura islâmica, embora uma pequena população judaica permanecesse na cidade praticando sua fé, embora fossem minoria por séculos. A região experimentou vários governantes ao longo do tempo, incluindo os omíadas, abássidas, fatímidas e, mais tarde, os otomanos. Durante a maior parte desse período, a população judaica na Palestina permaneceu pequena,
embora muitos judeus continuassem a manter a esperança de retornar à sua antiga pátria. O próximo grande ponto de virada no conflito israelense-palestino veio no final do século XIX, com a ascensão do sionismo. O sionismo foi um movimento político que buscou estabelecer uma pátria judaica na Palestina, motivado por vários fatores, incluindo o aumento do antissemitismo na Europa e o profundo desejo de muitos judeus de retornar à terra que acreditavam ter sido prometida a eles por Deus. O nascimento do sionismo marcou o início de um novo capítulo no conflito, quando judeus de todo o mundo começaram a migrar de volta para a Palestina, na esperança de estabelecer um Estado judeu. Essa migração e o eventual estabelecimento do Estado de Israel em 1948 levariam a tensões significativas entre os judeus que retornavam e a população árabe que vivia na terra há séculos. À medida que a imigração judaica aumentava, também aumentava a resistência árabe à ideia de uma pátria judaica no que eles consideravam território árabe. O movimento sionista, que começou com o objetivo de recuperar a terra para o povo judeu, se tornaria um ponto focal do conflito israelense-palestino em andamento. O movimento sionista foi fundado por Theodor Herzl, um jornalista judeu da Áustria-Hungria, que acreditava que a única solução para a perseguição aos judeus na Europa era o estabelecimento de um Estado judeu. A visão de Herzl nasceu da crescente hostilidade e violência enfrentadas pelos judeus em toda a Europa, particularmente na Rússia e na Europa Oriental, onde pogroms e tumultos violentos destinados a perseguir os judeus eram comuns. Suas ideias ressoaram com muitos judeus que buscavam segurança e uma pátria onde pudessem viver livres de perseguição. Em 1897, Herzl organizou o primeiro congresso sionista em Basileia, na Suíça, onde o objetivo de estabelecer uma pátria judaica na Palestina foi inequivocamente declarado. Esse objetivo foi baseado na crença de que a Palestina era a pátria ancestral do povo judeu e que eles tinham o direito bíblico de devolvê-la e recuperá-la. Na época, a Palestina estava sob o controle do Império Otomano e sua população era predominantemente árabe. Embora a população judaica na Palestina fosse relativamente pequena, o movimento sionista começou a encorajar a imigração judaica para a região. No início do século XX, milhares de judeus haviam se mudado para a Palestina, mas a crescente presença de imigrantes judeus levou a crescentes tensões com a população árabe, que via essa imigração como uma ameaça à sua terra e modo de vida. Essas tensões só aumentaram quando judeus e árabes começaram a reivindicar soberania sobre a terra da Palestina. Um dos eventos mais significativos que moldaram o futuro da Palestina foi a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Durante a guerra, o Império Otomano ficou do lado da Alemanha e, no final do conflito, o Império havia sido derrotado. Como resultado, seus territórios foram divididos entre as potências aliadas vitoriosas. A Palestina ficou sob controle britânico, com a Liga das Nações concedendo à Grã-Bretanha um mandato para administrar o território. Um dos desenvolvimentos mais críticos durante este período foi a emissão da Declaração Balfour, em 1917. Nesta proclamação, o governo britânico expressou apoio ao estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Embora isso tenha sido visto como uma grande vitória para o movimento sionista, também causou raiva e ressentimentos significativos entre a população árabe, que temia que a imigração judaica resultasse na perda de suas terras e meios de subsistência. O mandato britânico na Palestina durou de 1920 a 1948, e durante esse período, a imigração judaica para a região aumentou dramaticamente.
O movimento sionista trabalhou incansavelmente para construir assentamentos judaicos, estabelecer infraestrutura e se preparar para o eventual estabelecimento de um Estado judeu. No entanto, à medida que a imigração judaica continuou a aumentar, as tensões entre judeus e árabes aumentaram, levando a confrontos violentos e crescente instabilidade política na região. À medida que mais judeus chegavam à Palestina ao longo do início do século XX, as tensões entre judeus e árabes aumentaram significativamente, levando a conflitos violentos. Um dos principais eventos durante esse período foi a Revolta Árabe de 1936 a 1939, na qual os árabes palestinos se rebelaram contra o domínio britânico e o aumento da imigração judaica. Embora os britânicos tenham reprimido a rebelião, eles ressaltaram as profundas divisões entre judeus e árabes na Palestina, preparando o terreno para futuros conflitos. O Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, teve um impacto devastador sobre o povo judeu, com cerca de 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas em campos de concentração e extermínio em toda a Europa. As atrocidades do Holocausto criaram uma onda de apoio internacional para o estabelecimento de uma pátria judaica, pois ficou claro que os judeus precisavam de um lugar seguro onde pudessem viver sem medo de perseguição. Em 1947, as Nações Unidas votaram pela divisão da Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe. Jerusalém deveria ser designada como uma cidade internacional sob controle da ONU. Os líderes judeus aceitaram o plano de partilha, mas os líderes árabes o rejeitaram, argumentando que era injusto com a população árabe, que constituía a maioria dos palestinos na época. Apesar dessa oposição, em 14 de maio de 1948, a comunidade judaica na Palestina, liderada por David Ben-Gurion, proclamou o estabelecimento do Estado de Israel. No dia seguinte, forças árabes do Egito, Jordânia, Síria, Iraque e Líbano invadiram Israel, iniciando a Guerra Árabe-Israelense de 1948. Apesar de estar em grande desvantagem numérica, Israel saiu vitorioso na guerra. No entanto, o conflito teve consequências de longo alcance, principalmente o deslocamento de centenas de milhares de palestinos, que fugiram ou foram expulsos de suas casas. Muitos desses refugiados palestinos acabaram em países árabes vizinhos, e a questão do que fazer com esses refugiados continua sendo uma das questões mais controversas no conflito israelense-palestino em curso. Desde a fundação de Israel, em 1948, os palestinos continuaram sua luta pela soberania e autodeterminação. Os territórios da faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental, destinados a fazer parte de um Estado árabe, de acordo com o plano de partilha da ONU, foram posteriormente ocupados por Israel após a Guerra dos 6 Dias de 1967. Essa ocupação tem sido uma grande fonte de tensão no conflito. Grupos palestinos, incluindo a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, e mais tarde o Hamas, em Gaza, procuraram estabelecer um Estado palestino independente, com Jerusalém Oriental como sua capital. O conflito sobre esses territórios e o status dos refugiados palestinos continua a ser uma das questões mais significativas no conflito israelense-palestino hoje, com ambos os lados buscando uma solução que reflita suas aspirações de soberania, segurança e justiça. Os esforços para alcançar uma solução de 2 estados, uma resolução pacífica para o conflito israelense-palestino, criando estados independentes para judeus e palestinos, falharam repetidamente, deixando o conflito sem solução até hoje. A situação ficou ainda mais complicada com a construção em andamento de assentamentos israelenses na Cisjordânia, que são considerados ilegais pelo direito internacional. A expansão contínua desses assentamentos por Israel criou uma colcha de retalhos de áreas controladas por Israel em toda a Cisjordânia,
tornando cada vez mais difícil estabelecer um Estado palestino coerente. Isso levou a inúmeras revoltas e conflitos, incluindo as intifadas, revoltas palestinas e vários esforços de paz, como os Acordos de Oslo na década de 1990. Apesar dessas iniciativas de paz, questões centrais permanecem sem solução. Isso inclui as fronteiras de um futuro Estado palestino, o direito de retorno dos refugiados palestinos, o status dos assentamentos israelenses e, talvez o mais crítico, o status de Jerusalém, que é um ponto central de discórdia para ambos os lados. Para muitos cristãos, no entanto, o conflito em Israel e na Palestina não é apenas uma questão política, mas uma questão de profecia bíblica. A Bíblia contém inúmeras profecias sobre a terra de Israel, o povo judeu e os últimos dias, e alguns acreditam que o conflito moderno faz parte do plano de Deus para cumprir essas profecias antigas. Entre as profecias mais citadas, encontram-se em Ezequiel 36:37, onde Deus promete a restauração de Israel. Nessas passagens, Deus fala em trazer o povo judeu de volta à sua terra, restaurá-lo após períodos de exílio e restabelecer Israel como uma nação poderosa. Muitos veem o estabelecimento do moderno Estado de Israel em 1948 e os conflitos subsequentes na região como parte do cumprimento dessas profecias. De acordo com essa visão, o conflito atual é visto não apenas como uma luta geopolítica, mas como um passo crucial no plano divino de Deus para o mundo. Como cristãos, somos lembrados de que a terra de Israel tem um profundo significado bíblico, que remonta às promessas que Deus fez a Abraão e seus descendentes. O retorno do povo judeu à sua pátria ancestral é visto por muitos como um cumprimento das promessas de Deus nas Escrituras, uma realização de profecias que foram antecipadas por séculos. A conexão entre o povo judeu e a terra de Israel está profundamente entrelaçada no tecido do Antigo Testamento, onde Deus declara que esta terra seria um lugar de herança para os descendentes de Isaque. Muitos cristãos veem o estabelecimento do moderno Estado de Israel em 1948 como um passo importante no cumprimento dessas promessas antigas, acreditando que a restauração de Israel é um sinal da fidelidade de Deus e parte integrante de seu plano para o fim dos tempos. No entanto, embora seja verdade que o retorno do povo judeu a Israel seja significativo, também devemos lembrar que o plano de Deus não se concentra apenas em um grupo de pessoas ou em uma nação, mas também na paz e na reconciliação para todos os povos. Em toda a Bíblia, o coração de Deus para justiça, misericórdia e compaixão é evidente. E isso se aplica a todos os envolvidos no conflito em curso em Israel e na Palestina, incluindo judeus e palestinos. Como cristãos, somos chamados a refletir esses valores, reconhecendo que o amor e a preocupação de Deus se estendem a toda a humanidade, independentemente de nacionalidade ou religião. Os profetas falaram de uma época em que a paz de Deus se estenderia a todas as nações, e essa visão de paz exige que nos envolvamos com o conflito de uma forma que busque cura e reconciliação para todos os envolvidos. Embora seja importante reconhecer e entender o papel da profecia na situação atual, também devemos ter cuidado para não reduzir o conflito a uma simples narrativa dos eventos do fim dos tempos. Alguns cristãos podem se concentrar no significado escatológico do conflito, vendo-o apenas como um sinal do retorno iminente de Cristo. No entanto, a Bíblia também nos chama a viver fielmente no presente, demonstrando o amor de Cristo e trabalhando pela justiça aqui e agora. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39, enfatizou os maiores mandamentos: amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Esses dois mandamentos formam a base de nossa fé cristã
e devem moldar a forma como nos envolvemos com questões complexas como o conflito israelense-palestino. A realidade é que o conflito envolve tensões históricas, políticas e culturais profundamente enraizadas que não podem ser facilmente resolvidas. Mas, em vez de simplesmente esperar que a profecia seja cumprida, somos chamados a viver ativamente os princípios do amor de Cristo e a defender a paz, a justiça e a retidão em todas as áreas da vida. Jesus nos chama para sermos pacificadores. Mateus capítulo 5, versículo 9. E isso significa mais do que apenas evitar conflitos, significa buscar ativamente a reconciliação, defender a justiça e respeitar a dignidade e a humanidade de todas as pessoas envolvidas no conflito, independentemente de sua origem ou religião. Ser um pacificador no Espírito de Cristo significa que devemos nos desafiar a ver além das narrativas políticas ou nacionalistas e, em vez disso, ver a situação através das lentes do Reino de Deus, onde todas as pessoas são feitas à sua imagem e merecedoras de compaixão e misericórdia. Significa envolver-se em conversas difíceis, posicionar-se contra a injustiça e orar por uma resolução que honre a vida e o futuro de judeus e palestinos. Ao fazer isso, refletimos o coração do Evangelho, que nos chama a ser embaixadores da paz de Deus, fundamentados no amor e na verdade. À medida que navegamos pelas complexidades desse conflito contínuo, devemos buscar continuamente a orientação de Deus e ser fiéis à sua palavra. O chamado para amar o próximo e buscar a paz de Jerusalém, Salmo capítulo 122, versículo 6, não é apenas uma postura política, é um mandato espiritual que reflete o coração de Cristo. Dessa forma, trabalhamos não apenas para o cumprimento da profecia, mas também para a realização do reino de Deus na terra, onde a justiça e a paz reinam para todas as pessoas.